Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e hoje falaremos sobre a religião e seus desdobramentos. Estamos aqui com Davi ao meu lado direito, Arthur à minha frente, junto Natália e Isabelle e Matheus, nosso editor. Hoje vamos falar sobre uma das maiores viradas de jogos da história da humanidade. Como um pequeno grupo de judeus na Galiléia se transformou na instituição que sobreviveu à queda de Roma, do maior império do mundo. Davi, vamos entender como o cristianismo descolou do judaísmo e, de quebra, como as estradas romanas e sangue dos mártires pavimentaram o caminho para a Igreja Católica que conhecemos hoje. Isso mesmo, Danilo, é uma história fascinante. E para entender isso, a gente precisa dar um passo atrás, lá nas conquistas de Alexandre o Grande, no século IV a.C. Ele espalhou a cultura grega pelo Mediterrâneo e Oriente, um processo que a gente chama de helenização. Com esse contato todo, a religião ganhou um papel social muito forte, oferecendo fraternidade, e as comunidades judaicas começaram a se estabelecer fora da Palestina. É o que prepara o terreno para aquela ideia de plenitude do tempo, que São Paulo escreve a Gálatas, né? O mundo estava culturalmente conectado para receber essa mensagem. Muita gente acha que o Império Romano era só perseguição, mas ele foi, ironicamente, o caminho da fé cristã. Né? A famosa Pax Romana trouxe estradas seguras e língua comum, o grego koiné. Era o cenário perfeito para as cartas de Paulo circularem rápido, né? Exatamente. Mas havia um problema de identidade. No começo, os cristãos eram vistos só como uma seita judaica. O que separou as coisas foram dois eventos cruciais. Primeiro, o Concílio de Jerusalém, que decidiu que os não-judeus não precisavam seguir as leis de Moisés, como a circuncisão. Segundo, em 70 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. Isso dispersou os judeus e forçou os cristãos a criarem sua própria liturgia. E foi aí que complicou com Roma. Os cristãos eram chamados de ateu. Parece irônico, mas era porque eles se recusavam a adorar o imperador, né? E os deuses locais. Para Roma isso não era falta de fé, era traição política. Como eles não se perderam no meio de tanta perseguição? No início, o pessoal se reunia em comunidades domésticas para partir o pão, mas conforme os apóstolos iam morrendo, surgiu o medo. Como manter a mensagem pura? Aí entra a estratégia. Paulo foi um intelectual, adaptando a fala para gregos e romanos, enquanto Pedro estabeleceu a sé em Roma. A hierarquia de bispos, presbitérios e diáconos não era só por poder, era sobrevivência contra heresias, como os gnósticos que inventavam falas sobre Jesus. E a grande virada de chave vem em 313 depois de Cristo, com o Edito de Milão. Constantino dá liberdade de culto. Ele não oficializou o cristianismo logo de cara, né? Mas deu aquele empurrãozinho, né? No Concílio de Nicéia em 325. Ele já senta com os bispos para resolver problemas, né? uh, teológicos. A fusão entre a igreja e o Estado começa ali e culmina com Teodósio, né, em 380, tornando o cristianismo a religião oficial. Né? De perseguidos a perseguidores, a igreja ganhou templos e poder, mas muitos estudiosos dizem que perdeu a pureza da simplicidade, né? Com muita gente se batizando só por conveniência política. Uma potência institucional. Ela sobreviveu até a queda de Roma e preservou a cultura clássica. Mas séculos depois, essa instituição precisou ser questionada. Arthur, como foi essa história no século XVI? Boa pergunta. E aí, Natália, o que você acha? Eu acho que teve dois lados da moeda nessa história, né? Como você falou, Danilo, foi um processo histórico e também um processo sociológico que trouxe benefícios, mas também trouxe muitas problemáticas, que inclusive é o que a gente vai tratar agora a seguir. Com isso, a gente avança para o século XVI, para falar de um monge que, sinceramente, só queria abrir um debate acadêmico, mas acabou virando a Europa de cabeça para baixo. Estamos falando de Martinho Lutero. Pois é, Arthur, o mais doido é que Lutero não acordou um dia e disse: vou criar uma nova religião. Ele era um monge agostiniano, professor de teologia super devoto, e a intenção inicial dele era reformar a casa por dentro e não derrubar o prédio inteiro. Exato, aí que vem a questão. A indignação dele começou a ganhar contornos nítidos anos antes da ruptura oficial. Em 1511, ele visitou Roma e ficou chocado com o que ele viu. Ele estava achando que encontraria o centro da espiritualidade, mas voltou traumatizado com a conduta do clero. Exatamente, e ele mirou direto no Papa Leão X e no seu principal propagandista, Johann Tetzel.
O foco central das críticas era a venda de indulgências, que na prática funcionavam como um bilhete para o céu pago em dinheiro. O argumento era que essa arrecadação servia para financiar as obras da Basílica de São Pedro. E aqui vai entrar um ponto que eu sei que você adora analisar, Natália, a questão do impacto social disso. E aí? Com certeza. O Lutero sinalizou um problema gravíssimo. Ele acusava a igreja de funcionar como um Robin Hood ao contrário. Tirava dos mais pobres para beneficiar quem já comandava o Estado e a igreja. Nas suas teses, ele era direto, dizia que era preferível dar ao necessitado ou emprestar ao pobre do que gastar recursos comprando indulgências. Nessa parte ele foi extremamente estratégico, né? Ele focou muito na juventude por conta que ele acreditava que os mais novos eram menos alienados. Ele dizia que eles teriam muito menos dificuldade de assimilarem a verdade do que os mais velhos, que já estavam viciados nos costumes tradicionais e na realidade imposta da época. E o sucesso foi impressionante. Em 1517, a Alemanha era basicamente um país sem unidade, governada por um imperador distante e sem poder real diante dos líderes regionais. O descontentamento unia todo mundo, o camponês, o burguês, que não queriam mais sustentar o luxo de Roma, e os nobres, que estavam de olho nas terras ricas da igreja. No fim de tudo, ao defender que os próprios fiéis pudessem ler e interpretar a Bíblia, ele tirou o controle da verdade das mãos da instituição, ou seja, da igreja. O movimento dele não foi só uma ruptura religiosa, mas foi a solução que unificou o país em torno de uma reforma geral. Pois é, e com isso temos de herético excomungado a protagonista de uma revolução histórica. O Lutero realmente sabia como fazer barulho, né, Isabelle? Com certeza, Natália. E o interessante é que hoje a religião continua se transformando e fazendo barulho, mas em novos formatos. O filósofo Mariano Corbi fala de um conceito chamado reconversão, que é justamente compreender as tradições de uma nova forma, sem ficar preso aos moldes do passado. Quando olhamos para as tendências globais, os números mostram isso. O cristianismo e o islamismo ainda lideram, sendo que o Islã é a religião que mais cresce no mundo, principalmente na África e na Ásia. Mas o grande destaque global é o salto dos sem religião, já que são maioria em lugares como China e Japão. E no Brasil não é muito diferente. Essa secularização cresce bastante por aqui também, impulsionada pela modernidade. Mas a nossa realidade tem as suas peculiaridades. O Brasil é rico em diversidade. Temos o espiritismo, a umbanda, o candomblé, religiões indígenas, mas infelizmente as religiões de matriz africana ainda são alvos frequentes de intolerância. O aumento dessa diversidade exige muito de nós no combate ao racismo estrutural. É um choque geracional e cultural no mundo todo. Globalmente, a importância da religião está caindo entre os jovens de 18 a 39 anos no Ocidente, mas a religiosidade ganha muita força no sul global, na África subsaariana. E não dá para esquecer da tecnologia. Novas formas de fé, como os neopentecostais, usam as mídias sociais para crescer numa velocidade impressionante. Aqui no Brasil, a gente vê muito o surgimento de novas espiritualidades. O sagrado deixou de ser tão central da forma clássica, dando espaço para o esoterismo e para o famoso fenômeno do crente sem igreja. Pessoas que têm fé, mas rejeitam a instituição. Por outro lado, a religião nunca esteve tão dentro da nossa política. As lideranças religiosas têm uma influência crescente e direta no debate político brasileiro. E quando religião e geopolítica se misturam num nível global, a gente vê o que chamam de weaponização da fé. O próprio Papa tem sido muito ativo em condenar o uso da religião para justificar extremismo e guerras, chamando isso de escândalo e tentando mediar a paz. O conflito Israel-Palestina é o maior exemplo atual. A raiz é territorial, mas ganha contornos religiosos profundos com grupos radicais, como Hamas e Hezbollah, mobilizando discursos de fé, o que só agrava a instabilidade no Oriente Médio. É um cenário complexo. Temos extremismos de um lado, mas também movimentos muito positivos, como a tentativa de reconectar a religião com a ecologia, buscando encontrar o sagrado na natureza para lidar com a crise ambiental. No fim das contas, seja na Roma Antiga, na Alemanha de Lutero ou na internet de hoje, a fé humana está sempre buscando caminhos para se adaptar. Perfeito, a história sendo escrita diante dos nossos olhos, né? Muito obrigado a todos que acompanharam nessa viagem no tempo e até o próximo episódio.